Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quinto ano do Colégio Emaús. Fala, galera! Chegamos então à nossa quinta videoaula, tá? Vamos falar aí sobre os impactos ambientais das hidrelétricas, beleza? Então, nós aprendemos aí o que é uma hidrelétrica, né? Falamos dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Aprendemos bastante coisa já, não é mesmo? Então, separem o livro de vocês aí, tá? Lá na página 50, os seus materiais, papel, lápis, lapiseira, borracha, apontador, para a gente aprofundar nos impactos ambientais provocados pelas hidrelétricas. Bom, primeira coisinha, eu repeti essa imagem, não sei se vocês estão percebendo, tá? Essa imagem estava aí na última aula nossa, tá? E olha só, pessoal, para mim, se eu ver assim de imediato, assim, passando rapidamente o olho, para mim parece um cenário de guerra. Assim, se olhar por alto, assim, olha só, umas construções aqui, né? Você vê que parece um prédio, né? Com os ferros em cima, ou parece assim, se olhar rapidamente, caiu uma bomba aí, né? E sobrou só umas construções, uns guindastes, né? Cheio de pedra. Ou parece cenário de guerra. Entendeu? Se você não parar para pesquisar direito, você pode pensar, tá? Não sei se vocês pensaram, mas assim, olhando rapidamente, parece um cenário de guerra, tá? Vamos ver então aí. Os impactos ambientais provocados pela construção de uma usina hidrelétrica são irreversíveis. Galera, essa é a primeira frase aí que está falando lá no livro de vocês, tá? Vocês fizeram leitura aí, né? E eu dei um enfoque para essa frase, tá? Para realmente impactar, para a gente gravar, tá? Porque de fato são vários os impactos ambientais, não é um ou dois, não, tá? Os impactos ambientais, então olha só, o que é um impacto ambiental? Impacto no ambiente. Vocês já sabem o que é ambiente, tá? Então o impacto é enorme e irreversível. O que é irreversível? E que não tem como voltar atrás. Ou se tiver, né, é muito difícil, tá? Já que nós estamos lidando com a natureza, com o meio ambiente, né? Existem vidas no meio ambiente, tá? Então, se, por exemplo, haver morte de animais, de seres vivos, é algo irreversível. Poxa, como é que eu vou aí fazer com que aquele animal ali morreu? Como é que eu vou fazer que ele volte à vida? É um dano irreversível, tá? E é um dos impactos ambientais aí provocados pela construção de uma hidrelétrica. Vocês acharam que é só coisa boa, né? Hidrelétrica era mil maravilhas, né? É barato, né? Produz muita energia, lembram? Ah, tem a capacidade de fazer muita energia com um custo praticamente zero, já que a água é um recurso extremamente abundante, né? Então, assim, em tese, tá? A hidrelétrica tem muitos benefícios, só que a construção dela é que o bicho pega. Então, olha só, primeira consequência, o desmatamento, tá? Desmatamento ambiental. É limpar a área mesmo, tá? Eles pegam uma área lá próxima de um rio, tá? Porque tem que ser próximo de rio. E essa área, antes, ela estava preservada, né? Como sempre foi, tá? Então, a primeira coisa que eles têm que fazer é limpar totalmente a área. Primeiro, para acesso aos caminhões, as carretas que vão chegar lá, os guindastes, né?
Eles precisam de muitas automóveis, né? Ferramentas para a construção. Então, a primeira coisa que eles têm que fazer é desmatar para a construção de estradas, né, que vão chegar até o lugar da hidrelétrica. Tá? Já começou a desmatar. Chega no lugar onde vai ser a construção da hidrelétrica, que pode demorar aí até anos, tá? 5, 6, até 10 anos, uma construção, tá? Eles vão limpar totalmente a área. E quando eu digo limpar, não é varrer, não. É desmatar. Então, toda a perda de todas as árvores, tá? Eles limpam, tiram totalmente aquela área verde que está lá. Por quê? Ela vai ser inundada, tá? Não é mesmo? Então, eles têm que limpar, tá? Vão à margem dos rios e vão desmatando para abrir a área para a construção e para o alagamento, né? Porque eles vão construir lá os diques, né? As barragens, tá? Aquelas paredes imensas que vai acumular água. Lembra que à medida que a água for acumulando, maior o volume de água, maior a quantidade de energia, tá? Então, o desmatamento é um ponto negativo, é uma consequência. Por quê? Poxa, se antes tinha um ambiente extremamente natural e preservado, né, tinha ali árvore fazendo fotossíntese, e fotossíntese é super importante, porque você só está conseguindo respirar agora por causa das plantinhas, por causa de planta, que tem planta aí, ó, fazendo oxigênio, tá? Se não tivessem as plantas fazendo oxigênio, a gente não estava nem vivo, tá? E nas árvores habitam diversos seres vivos também. Tá? Existem insetos que se alimentam de folhas, aves comem frutos, tá? Vários seres vivos dependem da árvore para sobreviver. Macaco vive aonde, pessoal? Tá? Espécies de micos. Então, várias espécies estão diretamente relacionadas com a sobrevivência das árvores. Se você tira aquela árvore, se você corta ela, um animal pode sofrer como uma consequência, porque a árvore que ele usava lá para a folha que ele usava para se alimentar não tem mais ali, tá? Muitos insetos comem folhas, tá? Gafanhoto, borboletas podem usar as folhas para botarem os ovos dela, né? Então as árvores são importantes também para a reprodução de alguns insetos. Então é uma consequência aí, primária, tá? Do desmatamento, o desmatamento. Então olha só, parecem duas imagens similares, não é mesmo? Para a construção de uma hidrelétrica, tá? Então olha só, eles constroem um centro para os funcionários irem ao banheiro, né, almoçarem, porque o trabalho é 24 horas. Eles trabalham 24 horas por dia, né, até construir. É um processo muito demorado. Essa ilustração aqui, pessoal, essa imagem é de uma mineradora, tá? Parece muito, pois na sua implementação, quando vai construir uma mineradora, tá, que é diferente de uma hidrelétrica, mineradora é para extrair minério. A hidrelétrica você já sabe, tá? A mineradora extrai minério, só que para construir ela também tem que desmatar, tá? Então desmata uma área enorme também, jogando no chão árvores e gerando várias consequências. Só que na mineradora, na mineração, tem uma consequência ainda maior, é só uma curiosidade, tá? Que ela, durante a construção, ela pode liberar metais pesados, que são substâncias químicas, substâncias tóxicas que vão parar aí no meio ambiente também. Substâncias infiltram no solo, descem para os rios, podem matar peixes, insetos. Então, a mineradora também, tá? A construção de mineradoras são extremamente
prejudiciais para o meio ambiente, geram grandes impactos ambientais. Mas estamos falando de hidrelétrica, uma outra consequência aí que está também ligada ao desmatamento, que é a perda de biodiversidade. O que é biodiversidade, pessoal? Diversidade, bio, vida, animais, espécies de animais, tá? Que está muito ligado ao desmatamento, porque, poxa, se você retira a árvore, que, como a gente já sabe, que serve de abrigo, de alimentação para várias espécies, as outras espécies vão morrer também, tá? Olha só, isso daqui é um tamanduá, tá? É uma imagem que, por exemplo, o tamanduá, eles se alimentam de formigas. Formigas podem se alimentar de folhas, tá? Então, se no ambiente não vai ter mais folhas, provavelmente também não vai ter formiga. Se não tem formiga também, não vai ter tamanduá, né? Então, ele não encontra mais alimento dele, tá? Então, retiram as árvores, todos os animais, todos os seres vivos, tá? Eles vão deixar de existir naquele lugar. Tudo bem? Ah, Renan, é só uma área, até que é uma área grande, né? Não tem problema não, poxa. Existem muitas áreas ainda para os animais sobreviverem, sim. Só que lembram que no Brasil é o país, um dos países que possui o maior número de hidrelétricas. Lembram lá do top 10? Três das 10 maiores estão no Brasil, tá? Então, é um impacto muito grave, tá? A perda da biodiversidade. Tanto que existem um tipo de serviço que é chamado de resgate de fauna e flora. O que é fauna? Fauna representa os animais e flora as plantas, tá? Então, quando eu estou falando de fauna, eu estou me referindo aos animais. E a flora todos os representantes das plantas. Antes deles inaugurarem uma hidrelétrica, né, que eles fazem? Eles vão na área ao redor, tá? A área que vai ser inundada, já está bastante desmatada, só que existem animais ali ainda, né? Que eles fazem? Eles vão resgatando mesmo os animais, né, que eles conseguem ver. Pegam os animais para soltar em outro lugar. Pegam também as plantas. Existem plantas que estão ameaçadas em extinção. Então eles têm que resgatar, pegar essas plantas, já que o ambiente vai ser todo inundado, para levar ela para outro lugar, tá? E mesma coisa com os animais. Poxa, a área vai ser toda inundada, o animal que ficar ali vai morrer afogado, tá? Nessa ilustração, nessa imagem aqui, ó, podemos ver um gambá, tá? Em um serviço de resgate de fauna. Então eles vão na área, pegam serpentes, pegam espécies de ave, não é tão comum, né? Porque ela pode voar, mas insetos, mamíferos pequenos, macacos, todas as espécies de animais que vão estar ali, eles resgatam, tá? Então, Renan, então não tem perda de biodiversidade, porque eles vão tirar aqueles animais dali e vão levar para outro lugar. Sim, né? Isso diminui o impacto, só que eles não conseguem tirar todos os animais da região, até mesmo que a área é muito extensa, entendeu? Então é um trabalho que ameniza o impacto ambiental, tá? De perda de biodiversidade. Se não fosse feito esse resgate, o impacto seria ainda maior, mas ainda ocorre esse impacto, porque eles não conseguem, não tem como, né, pessoal, tirar todas as espécies de animais, né, assim, numa área extremamente extensa, tá? E altera, uma outra consequência também é alterar a diversidade de espécies. Calma que a gente vai entender. Dois conceitos novos aí, ó. Curiosidade. Existe um ambiente lótico e lêntico. O que é ambiente lêntico? Lembra de lento. O que é lento? Lagos.
e lagoas, tá? Então, lago e lagoa eu posso chamar de ambiente lêntico, porque a água vai estar parada. E ambiente lótico são os rios, água corrente, tá? Então, vamos entender aqui como que é a construção de uma hidrelétrica mesmo. O rio tinha água correndo, né? Um ambiente lótico, água correndo, normal. Eles chegam e põem uma parede lá, né? Constroem uma parede e a água vai sendo acumulada, tá? Vão enchendo. Lembra da ilustração? Aquela área vai ser toda inundada e em um certo momento passa a ser um ambiente lótico. Desculpa, passa a ser um ambiente lêntico, né? Era um ambiente lótico, a água corrente, o rio. Aí colocou uma parede lá. Passou então a ser uma lagoa, né? Porque a água vai acumular ali, precisa de acumular, porque para produzir energia tem que ter muita água ali, né, para pesar e rodar as turbinas. Então, olha só, onde era água corrente, formou um lago extenso, um lago muito grande, tá? Onde a vazão é muito pequena. Então vai ter água parada, tá? E as espécies de peixes que habitam um ambiente de água corrente são espécies diferentes que habitam lagos e lagoas, tá? São dois ambientes, existem esse nome, lêntico e lótico, por quê? São ambientes diferentes. Não são os mesmos peixes que habitam os dois ambientes, tá? Existem espécies de peixes que só vivem em ambiente lêntico. Existem espécies de peixe que só vivem em um ambiente lótico. Então você mudou, né? A construção de uma hidrelétrica muda totalmente o ambiente, entendeu? Então isso daí é uma consequência, tá? Porque vai alterar a diversidade de espécies. Olha só, nessa reportagem, encontrei essa reportagem que diz que antes da Itaipu, voltem lá no top 10 e vejam o que é a Itaipu, uma hidrelétrica aqui, tá, brasileira. Havia aí, então, olha só, 3 espécies. Tá? A maioria era o cascudo preto, 22%, dourado, e o pacu. Depois que construiu a Itaipu, mudou a diversidade de espécies de peixe. Tá? Não tem mais cascudo preto, dourado e o pacu. Há mais agora o armado, uma espécie de peixe que chama armado. Entendeu? Porque ficou em um ambiente, um lago, né? Um ambiente lêntico, tá? Corvina e Mapará. Antes que tinham essas espécies, agora tem essas espécies. O que tem, Renan? Vai acabar alterando o ambiente. E quando altera o ambiente, gera consequências que às vezes é até difícil de mensurar, de medir. Tá? Então é uma consequência também. E também pode impedir a reprodução de algumas espécies de peixe. Porque olha só, algumas espécies de peixe, eles migram para se reproduzir. Então eles podem subir o rio, ir contra a correnteza ou descer para a reprodução, tá? Não são todas as espécies. Então vamos pensar aqui. Opa, uma espécie de peixe que habita aqui, tá? Ele gosta de ficar aqui. Só que em época de reprodução, ele sobe para cá. Às vezes, por causa da temperatura na água, o clima, né? Vai ficar um ambiente melhor para ele botar, fazer a desova e se reproduzir, né? Onde os filhotes dele vai nascer. Isso é comum. Então, olha só, se constrói aqui uma hidrelétrica aqui, os peixes que habitavam aqui e subiam para se reproduzir aqui, não vão se reproduzir mais, entendeu? E provavelmente eles vão morrer, porque eles estão habituados há centenas de anos a
sair daqui e vir para cá para se reproduzir. Em algum momento, eles são interrompidos pela construção de uma hidrelétrica, né? Então, uma outra consequência aí também, tá? Que pode impedir a reprodução de algumas espécies de peixe, tá? Que a gente chama de piracema. Você já ouviu falar nesse termo? É tempo de piracema? Uma curiosidade aí. Piracema é o nome dado à época de reprodução de peixe, tá? Então altera totalmente, tá? A piracema, porque interrompeu ali, né? Eles não conseguem mais subir ou descer o rio para se reproduzirem. Beleza? Alternativas. Poxa, Renan, já que existe esse tanto de consequência, a gente tem que parar de usar a hidrelétrica, de construir. Poxa, realmente, mas como é que faz? Então, a gente precisa de energia elétrica? Quais são as alternativas? Pensam aí, tá? Vou deixar essa pergunta para vocês. Quais que são as alternativas que a gente pode pensar? Como que a gente resolve esse problema? Pensam a respeito, façam a leitura da página 50, façam as questões 1, 2, 3 e 4 da página 52 e na próxima aula temos correção. Tudo bem? Bons estudos, turminha. Um grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho certo.